Questão 9 ele diz aí, ó, calculando-se o valor de log, aí ele deu esse log todo aí, e aí ele pergunta obtém-se tanto, né? Então a gente tem que brincar aí um pouco com esse logaritmo, né? Vamos lá. A gente tem que lembrar aí de algumas propriedades de logaritmo, né? Que são algumas, né? Não são inúmeras, né? Eu ia falar inúmeras, mas não são inúmeras, né? São muitas, mas dá para decorar, tá? Primeira coisa, né? Quando a gente analisa o que está dentro aqui do logaritmo, a gente tem aí tudo 3 elevado a x mais 1, 3 elevado a x, 3 elevado a x menos 1, embaixo ali 3 elevado a x. São coisas que a gente assim não pode, né, somar direto, né? São coisas que a gente só pode somar se fossem exatamente iguais. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando a gente trabalha com isso daqui, ó, 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x, embaixo também 3 elevado a x, a gente pode tentar pensar em fazer aí, colocar em evidência para tentar cancelar o de cima com o de baixo para ver se ajuda, né? Então vamos fazer isso, gente. Vamos lá. Então isso daqui vai ser igual ao log, diminuir um pouquinho aqui, na base 3 de quem? Como no denominador eu tenho 5 vezes 3 elevado a x, em cima eu vou botar em evidência o 3 elevado a x. Por quê? Porque a minha ideia é cancelar o 3 elevado a x de cima com 3 elevado a x de baixo, né? Para facilitar aí a minha vida. Quando eu faço isso, olha aqui para mim, ó, 3 elevado a x mais 1, ele é igual a 3x vezes 3 elevado a 1. Eu posso fazer isso, né? Multiplicação de números com a mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, né? Então, quando eu faço 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, eu posso juntar no 3 elevado a x mais 1. Então, eu posso também fazer o contrário, né? Posso até fazer com mais calma aqui, ó. Vou escrever, ó, 3x vezes 3 elevado a 1. E vou fazer a mesma coisa com os outros. Vai ficar 3 elevado a x menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Certo? Eu só desmembrei aí tudo na base 3, tá? Deixa eu passar isso aqui para lá. Vai ficar centralizado, tá? Eu não expliquei aqui no cantinho, mas 3 elevado a x menos 1, da mesma forma, vai dar 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1, né? Multiplicação com a mesma base, eu posso somar os expoentes, vai voltar ao que eu tinha antes. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar o 3 elevado a x em evidência. Se você reparar aqui em cima, os três termos têm 3 elevado a x. Então, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou ter aqui, ó, log na base 3 aí de quem? Vou pegar o 3 elevado a x e botar em evidência. Então, vai sobrar aqui, ó, o 3 elevado a 1 menos, aqui nesse segundo termo, eu tenho que 3 termos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo, né, vai sair todo. Então, a gente coloca aqui 1 para não ficar vazio. Menos 3 elevado a menos 1. Certo? E isso tudo sobre 5 vezes 3 elevado a x. Agora sim, né? Aqui em cima ficou só o 3 elevado a x, né? Dentro do parênteses, né? 3 elevado a x de 3 elevado a x. Esses dois eu posso cancelar, porque eles estão dividindo, né? Feito isso, o que sobrou agora? Sobrou log. Log na base 3 de quem? 3 elevado a menos 1, menos 1, menos 3 elevado a menos 1. Tudo isso sobre 5, né? Ficou agora, digamos aí, um pouco melhor, né? Digamos assim. Opa, aqui é positivo, né? Que é 3 elevado a 1. Tá? Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas operações. Vamos somar, subtrair isso daí. Então, log na base 3 de quem? 3 elevado a 1 é o próprio 3, né? Menos 1, menos 3 elevado a menos 1 é um expoente negativo, né? Então, eu vou inverter a base, vai ficar 1 sobre 3. Tudo isso sobre 5. Então, quase. Vou fazer do lado, que eu acho que é melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó, log na base 3 de quem? 3 menos 1 é 2, né? Então, vou ter 2 menos 1 terço sobre 5. Aqui em cima eu vou fazer essa operação aí, né, de soma de subtração de frações. Posso fazer aí MMC e tal.
Isso aqui vai dar log na base 3 de quem, né? 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 1 vai dar 5. Então, 5 sobre 3. E aqui o 5, né? Ali eu só fiz a soma de frações, né? Tem aquela... Aqui tem até aquela tática, né? Fazer 3 vezes 2. E aqui a gente faz essa operação que aparece. Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. E o denominador a gente repete, certo? É uma forma mais rápida de eu fazer isso sem precisar de MMC. E agora? Agora ficou bonito, ó. Por quê? Aqui eu tenho uma divisão de frações, então eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? E aí o que sobrou? Posso cancelar, né? 5 em cima com 5 embaixo. O que sobrou? Só o log de 1/3 na base 3. E o log de 1/3 eu também poderia escrever como sendo log de 3 elevado a menos 1. Né? Já que eu inverti lá no início, né? Eu passei 3 elevado a menos 1 como sendo 1/3, aqui eu posso fazer o contrário. Né? E isso daqui, qual é o número que eu vou pegar e elevar ao 3 para dar 3 elevado a menos 1? Aqui é de boa, menos 1. Certo? Então, menos 1. Nossa, a gente fez bastante conta, hein? Nem pareceu, né? Então, aí, letra E de elefante, menos 1.